Meus irmãos, eu quero meditar com os irmãos nessa noite, baseado em 3 perguntas, a minha reflexão. Por que nos reunimos? Para que nos sentir, para nos sentirmos uma pessoa melhor? Para aprender regras? Baseado nessas 3 perguntas, eu quero meditar com os irmãos nesta noite. E eu quero, obviamente, contar com a indispensável ajuda do Espírito Santo para me responder essas 3 perguntas, para nós pensar e responder essas 3 perguntas. Até porque tu responder sem pensar, isso é tolice. Jamais devemos responder sem pensar. E a Bíblia, ela nos remonta e nos leva a pensar. Deus, irmãos, que nós temos um professor, que é o pastor Claudio Honor, que ao longo dos anos ministra, você vai ver que Deus sempre procurou despertar em nós a reflexão, meditar. Os irmãos lembram daquela passagem quando aquelas pessoas levaram aquela mulher pega no ato do adultério, levar para que Jesus a sentenciasse. E Jesus, depois de ouvir as considerações dele, Jesus fez eles pensar. E se eles tivessem pensado antes de levar a mulher, não tinham levado a mulher. Mas eles pensaram depois. Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus fez eles pensar. E por Jesus fazer eles pensar, ninguém deles tirou pedra. Porque se nós pensarmos, não tiramos pedra de ninguém mesmo. Porque aí nós olhamos para nós. A Bíblia diz: do que o homem se queixa? Queixe-se de si mesmo. Então, quando nós nos dirigimos e vamos pensando, nós agimos corretamente. Olha que Provérbios escreveu no capítulo 18, versículo 13: o que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para a vergonha sua. E a Bíblia vai dizer, em outra versão, outro texto, dizer que devemos ser cedo para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então a Bíblia é recheada de momentos que levam o ser humano a pensar. Até porque, irmãos, Deus não fez nós robô, fez nós seres pensantes, né? Seres pensantes. E o céu, irmãos, é para aqueles que sabem o que estão fazendo, e ocultam, inclusive. A Bíblia vai dizer que nós temos que ter o nosso culto racional. Não é sob efeito. Eu nem sei o que eu fiz do culto, nem sei o que eu falei. Eu nem sei. Não, está errado. Deus quer que nós o adore com consciência, que não estamos sob o efeito de uma droga, de algo alucinógeno, não, mas estamos sobre a nossa sã consciência, saber o que estamos fazendo para Deus. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia nos leva a pensar, por isso que eu quero pensar antes de responder aos irmãos. Mas por que nos reunimos, irmãos? Bem, se perguntássemos para a igreja primitiva, ela diria: mas por que não nos reunirmos? Por que nós não nos reunimos? Porque a nossa reunião, irmãos, ela é o fruto da nossa união. A nossa reunião é fruto da nossa união. Vou ter que irrigar bastante a garganta para falar. Irmãos, vejam que nós estávamos vivendo agora, estamos, graças a Deus, liberado 50%, e creio eu que não teremos mais restrições daqui para frente, vai só liberar mais. Mas nós vivíamos com irmãos ansiosos para nos reunir. Por quê? Por causa do sentimento de união. Mas outros dando glórias a Deus por ter uma férias prolongada, né? Uma férias prolongada de não nos reunirmos. Vejam bem, irmãos, a nossa união, ela é reflexo, a nossa reunião ela é reflexo da nossa união. Por quê?
porque o pecado nos separou. O pecado nos separou. Porém, irmãos, Jesus nos uniu outra vez. Somos unidos em Cristo Jesus. Então, na igreja, nós se reunimos. Na igreja, nós se reunimos. O pecado nos separou, mas Cristo nos aproximou. Cristo nos uniu. Em Cristo somos unidos. Em Cristo somos um. Né? E na igreja, nós nos reunimos. Aqui é o lugar para nós nos reunirmos. E eu quero ler alguns versículos, vai ser um pouquinho extenso essa leitura, porque penso que é uma reflexão da palavra de Deus. Para tanto, eu quero ler em Efésios capítulo 2. Efésios 2 e 1, quero ler do 1 ao 5, ao 6, depois do 11 em diante. O 1 vai dizer assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se acharam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Glória a Deus. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, glória ao Senhor, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Amém? Eu e você somos templos santos, templos do Senhor. O Espírito Santo não habita mais em casa feita por mãos de homens, habita em nós. Somos templo do Espírito Santo. Mas eu encerro essa longa leitura destacando o último versículo, que esse templo, ele só pode ser edificado se estiver bem ajustado. Aí, meus irmãos, ele cresce, tornando-se um templo santo no Senhor. Mas se nós formos desajustados, não estiver ajustado, não estivermos coeso, reunidos, unidos, juntos, irmãos, nós seremos
um corpo desajustado. Mas eu adoro a Deus que essa noite, ao tocarmos no corpo e no sangue de Jesus, nós estamos dizendo o seguinte: estamos reunidos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos reunimos, irmãos, porque nós somos membros de um só corpo. Por isso que nós nos reunimos. Todo membro, meus amados irmãos, fora do corpo, ele está morto. Todo membro fora do corpo está morto. O membro, irmãos, fora do corpo, ele é um membro sem vida. Ele é um membro, irmãos, sem forma, mutilado, é um membro inoperante. Todo membro fora do corpo. E me faz eu lembrar de um acontecimento que eu era adolescente, criança, quando aconteceu um acidente com meu mano. Esse meu mano estava tratando os porcos, cortando abóbora, e ele segurava a abóbora com a mão e cortava com o facão. Se descuidou e atorou esse dedo. Saltou lá no meio do chiqueirão, depois juntaram. Na época não tinha essas técnicas aí, pelo menos no interior, lá avançada, de tu reimplantar o dedo. Então, foram para o médico somente costurou aquele dedo, e por uma curiosidade, tem uma coisa que eu não sei por que fizeram, pegaram aquele toco de dedo e colocaram dentro de um vidro com álcool, para conservar uma coisa assim um tanto bruta. E eu lembro-me que aquilo era curioso, né? Era exposto lá em casa, aquele pedaço de dedo, naquele vidro de álcool. Até uma altura, tudo bem, aquele dedo se conservou. Mas ele foi logo ficando branquecido, perdendo totalmente, claro, a cor, e com o passar dos dias foi se diluindo, até que jogaram fora aquele dedo. Sabe por quê? Porque ele era um membro desconectado do corpo, e o membro que não está ligado no corpo não tem vida, ele é mutilado, ele não tem vida em si, ele não tem forma nenhuma. Então eu não quero adorar a Deus essa noite, porque eu e você estamos aqui, ao participar da ceia, estamos dizendo: eu faço parte do corpo de Cristo, eu estou ligado no corpo de Cristo, e eu me alimento do seu corpo e do seu sangue, que tipologicamente, simbolicamente, é a sua morte expiatória na cruz do Calvário. Os irmãos, creem assim comigo? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz lá em Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, disse Paulo aos Romanos, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus permitiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Vejam bem, irmãos, eu e você somos membros desse corpo, mas cada um tem a sua operação, a sua operacionalidade, a sua importância, o seu valor. Interessante, irmãos, que se tu ler a história, tu vai ver que uma das formas que era usado no período da escravatura, para impedir que os escravos fugissem, eles atoravam o dedão do pé. Porque o dedão do pé é o que dá o impulso para correr. Quem não tem o dedão do pé não corre, só consegue caminhar rápido. E uma das formas de limitar os escravos, para que ao fugir alcançassem logo ele, atorava o dedão do pé, porque esse dedão dá o impulso para a pessoa correr. Observa isso quando você vai caminhar. O que é que te dá o impulso? É o dedão do pé. Os outros dedos têm as suas importâncias, mas o impulso vem do dedão do pé. Olhe bem, tem um irmão nosso, não sei se ainda vive, num campo do interior do estado. O pastor escalou ele era obreiro, escalou ele para fazer o batismo. E o batismo, na ocasião, só se fazia no rio, né? E o pastor escalou fazer o batismo e ele disse: pastor, eu não posso batizar.
Por que, irmão, que não pode batizar? No acidente eu perdi o dedão do pé. E eu não consigo me firmar dentro da água para me batizar. Porque o que me dá firmeza de me firmar dentro da água é o dedão do pé. Então eu sou inútil para o batismo, eu não posso batizar. Sabe por quê? Porque faltava um membro, que nós normalmente não damos tanta importância, tanto valor. Aquele membro, ao faltar na vida daquele obreiro, para esse serviço, ele era inútil. Ei, irmã, irmão, eu e você somos membros do corpo de Cristo. Adore a Deus, diga: Senhor, eu tenho utilidade no teu reino. Pode não ser uma função de destaque, mas eu tenho o meu espaço garantido nesse corpo que é Cristo Jesus. Amém? Olhe bem, meus irmãos, a minha mão, ela não faz esforço nenhum para fazer parte do corpo. É algo natural. Meus irmãos, o que é uma anomalia, irmãos, é ela estar fora do meu corpo, mas estar inserida no corpo é algo natural. Por quê? Porque faz parte do corpo. Se eu e você nascemos de novo, fomos batizados em Cristo Jesus, fizemos parte do corpo, é normal nós fazer parte do corpo. Se nós não fizermos parte do corpo de Cristo, por quê? Porque nós não estamos inseridos no corpo, é uma anomalia na nossa vida. Olha o que diz João, lá na sua carta, no final da Bíblia, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, meus irmãos, o corpo, ele não pode ter membros em excesso. Todos os membros, nossos irmãos, têm espaço adequado. Agora, quando tem alguém enxertado, e ele não é membro do corpo de Cristo, mas às vezes está na igreja, ele traz tribulação, ele traz problema, mas não está enxertado, ele não é membro do corpo de Cristo, mas está enxertado de uma forma humana. Porque quem é que faz parte do corpo de Cristo? Quem nasceu de novo, quem morreu em Cristo e ressuscitou com Ele, irmãos. Esse faz parte do corpo de Cristo. Nós nascemos de novo e nos tornamos membros do corpo de Cristo. Vejam, eu tinha um amigo meu, ele tinha um colega de trabalho, ele tinha o 6º dedo aqui, um dedinho aqui, com unha e tudo. E ele era preso por pele. Aquele dedinho dava um incômodo para aquele homem, dava um serviço, porque ele não era natural, ele estava enxertado ali, era uma anomalia, aquele dedinho. Ele ia fazer, batia, entortava, rasgava, era um sofrimento aquele dedinho, porque ele era uma anomalia, não era normal. Às vezes nós encontramos na igreja pessoas que incomodam mais, como diz lá no interior, perdoe minha expressão do interior, mais do que porco sorto. Viu? Tem pessoas que, porque às vezes estão aqui, não nasceram de novo, irmãos, não são uma nova criatura, não estão membrados no corpo de Cristo, eles acompanham a igreja e às vezes criam cada confusão, né? Cada confusão, e às vezes, irmãos, é porque ainda não nasceram de novo. Aquele amigo, o certo era, dizia ele, eu devia ter operado isso aqui quando criança, devia ter tirado, eu não tinha me incomodado a vida toda com essa anomalia que tinha. Os irmãos estão entendendo? Ser membro do corpo de Cristo não é ser membro da igreja, porque aí a pessoa vem, cumpre um ritual, que é o ritual mais exterior, onde nós enxergamos, e ele se torna membro da igreja. Mas o que faz nós ser membro do corpo de Cristo é o novo nascimento em Cristo Jesus. Os irmãos creem assim comigo? Glória a Deus. A pergunta, irmãos, a ser respondida é a seguinte: por que nós não nos reunimos se nós somos uma família? Se eu sou membro da família, por que nós não nos reunimos? Se eu sou membro da família da fé, se eu sou membro desse corpo, eu não posso viver separado, eu tenho que estar reunido. Então, querido irmão, não se afaste. É claro que nós compreendemos e entendemos muito bem que a pandemia nos trouxe grandes dificuldades, grande dificuldade, e eu reconheço em nós, necessário ter os cuidados que precisam ter. Mas, irmãos,
que seja por esses motivos, mas não porque nós não temos desejo, não temos alegria. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não conseguimos viver longe, irmãos, porque nós somos membros da mesma família. Meus amados irmãos, nos reunimos para nos sentirmos pessoa melhor? Eu penso que sim, que nós nos unimos, irmão, para nos sentirmos pessoa melhor. Olha bem, porque irmãos, eu não posso divorciar-me, separar-me, a minha vida devocional aqui, a minha vida dentro da igreja, da minha vida cotidiana lá de fora. Não tem como eu separar. Não existe na entrada da igreja ali, como tem antigamente no interior, era uma coisa comum no interior, aquele lugar onde pendurava o chapéu. Depois não se vê mais isso, né? Ali era um lugar de pregos ou próprias madeiras, que chegava e pendurava o chapéu na entrada da igreja, cultuava a Deus, saía, pegava o chapéu, botava na cabeça e ia embora. Quem se criou no interior sabe disso, como funciona. Nós não temos como chegar na igreja, pegar a nossa vida cotidiana de fora, de pendurar na entrada, entrar, cultuar a Deus, vestir a roupa de cristão, sair ali, deixamos a roupa de cristão e pegamos a nossa vida normal e seguimos. Não tem como desassociar, irmãos. A minha vida de fora, daqui de dentro, mas o que eu faço lá fora, ela interfere, sim, e interfere muito, irmãos, no culto aqui dentro, porque conforme é a minha vida lá fora, é a minha intimidade com Deus aqui dentro, interfere muito. Se eu já venho para a igreja sentindo o gozo da salvação, a presença do Senhor, se eu já saio de casa em paz, se já orei, já tenho a vida semanal com Deus, quando eu chego aqui na igreja, me reúno com o irmão que também tem uma vida com Deus, o que vai acontecer? Um culto com a presença de Deus, com a graça do Senhor. A minha vida lá de fora, ela faz com que eu aqui dentro tenha uma vida melhor. Também não tem como nós nos desassociarmos, irmãos, daquilo que eu recebo, daquilo que eu sou, daquilo que eu dou aqui dentro. Ele precisa necessariamente, irmãos, influenciar a minha vida lá fora. Eu não posso ser a mesma pessoa de quem não vai na igreja. Quem não vai na igreja pode ter a sua conduta, mas eu e você que viemos aqui ouvir essa pregação, por exemplo, amanhã, essa semana, nós temos que ser melhor, porque o que acontece na igreja tem que influenciar a nossa vida lá fora, aonde quer que nós ande. Não tem como nos desassociar, irmãos. Olhe bem, irmãos, o evangelho, ele não tem como propósito que eu melhore de vida. Preste atenção. O evangelho não tem como propósito que eu melhore de vida, mas sim que eu mude de vida. O objetivo do evangelho não é para que tu melhore de vida, mas para que tu mude de vida. Por isso que a pregação, irmãos, ela tem que ser bíblica. E se a pregação é bíblica, Deus tem compromisso para que quando a pessoa está em casa, está lembrando da pregação, e a pregação está mudando a sua vida, porque é o poder da palavra de Deus. Amém? Olhe bem, irmãos, tem pessoas que vêm para a igreja para melhorar de vida. Não, nós viemos para mudar de vida. E a nossa mudança vai trazer benefícios. A nossa mudança de vida vai trazer as bênçãos de Deus. Pode cuidar, tem pessoas que seguem anos a igreja, né? Vem no culto de libertação, vem na campanha disso, campanha daquilo, e nunca muda de vida. Porque ele não quer mudança de vida, ele quer melhorar de vida. Mas o evangelho não é para melhorar de vida. O evangelho é para mudar a vida. Depois, com a vida mudada, as bênçãos de Deus acompanham, porque no bojo da salvação, irmãos, vem a cura, vem a libertação, vem os dons espirituais, vem a prosperidade material, vem a bênção no casal, vem a bênção na família, vem a bênção no emprego, vem no bojo da salvação, mas é para aqueles que mudam de vida. O evangelho, ele é para mudança de vida. Aqui na igreja, irmãos, nós não apenas aqui na igreja não apenas nos faz nos sentir melhor, mas precisa me fazer ser melhor. Não me sentir melhor, mas eu ser melhor. A igreja precisa, aqui na igreja, irmãos, ela precisa que nós não apenas nos sinta melhor, mas nós ser melhor. Ser melhor. Porque Deus, irmãos, Ele dá
importância e muito pelo nosso ser e não pelo nosso ter. Nós criamos o canal do YouTube agora, de EBD São Léo. Eu tive a honra de poder ter como primeiro convidado na primeira aula o professor Josias. Gravamos na sexta-feira, está aí no YouTube. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal nosso, né? O canal do EBD São Léo. Você que está me assistindo, se inscreva também, deixa teu like lá, né? Para que nós possamos alcançar mais pessoas. E estamos estudando sobre Jó. Se tu começar a ler o capítulo 1 de Jó, versículo 1, tu vai ver que Deus primeiro, quando fala sobre Jó, o registro vai falar que primeiro Deus fala sobre quem era Jó. Jó era um homem justo, temente, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Primeiro, para Deus, vale o ser. Para depois, Deus começa a dizer que Jó teve 10 filhos e teve 500 jumentas, teve 3.000 ovelhas, teve 500 camelos, né, teve muitas mãos de obra, era próspero. Por quê? Porque Deus, em primeiro lugar para Deus veio o ser, para depois o ter. O ter para Deus está em segundo plano, porque as nossas posses, o que nós temos, não vai para o céu. O que vai para o céu é aquilo que nós somos. Por isso que Deus começa lá, primeiro apresentando quem era Jó, para depois demonstrar o que é que Jó tinha. Ou seja, irmãos, na casa de Deus, primeiro trabalha-se o nosso ser, ou como é que nós somos, se estamos melhorando ou não. E eu sou do interior, e as minhas meninas dizem que eu saí do interior, mas o interior não saiu de mim. E lá no interior diz o seguinte, tem gente que cresce que nem a cola do cavalo, cresce para baixo. Em vez de melhorar, piora. Mas que nós possamos, irmãos, a cada dia deixar o Evangelho atuar em nossas vidas para nós ser melhor. Olhe bem, irmão, quando nós entramos pela porta do santuário, nós precisamos responder 3 perguntas essenciais. Olha, Juízes 18:13, a parte B. Dirigindo-se para lá, disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? São perguntas que nós temos que responder para nós mesmos, né? E essas são perguntas pessoais, por isso que eu não vou pedir para ninguém você responder, mas faça esse exercício devocional, responda para você mesmo: quem me trouxe aqui? Que faço aqui? E o que é que eu tenho aqui? São perguntas que temos. E eu vi uma frase interessante que diz assim: se tu veio para a igreja por causa de Jesus, ninguém vai te tirar daqui. Agora, se tu saiu da igreja por causa de alguém, é porque tu não veio para cá por causa de Jesus. Quem te trouxe não foi ele. Irmãos, quem me trouxe para cá foi Jesus. Estou aqui por causa de Jesus. E nenhum homem vai me tirar. Por quê? Porque o que me trouxe aqui é Jesus. E o que eu faço aqui, eu tenho convicção, o que eu faço aqui é servir ao Senhor. E o que é que eu tenho aqui, irmãos? Eu tenho uma vida mudada por Deus. Essas perguntas nós devemos responder para nós mesmos. Nos reunimos e me encaminho para o encerramento, irmãos, que eu tenho mais uma ceia para distribuir. Nos reunimos para aprender regras? Será que é isso? Olha bem, irmãos, viver uma vida desregrada não é uma característica de cristão. Viver uma vida desregrada não é uma característica de cristão, irmãos. Deus, irmãos, ele não tem filhos privilegiados, né? Porém tem filhos dedicados. Olha o que diz Mateus 11:12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, meus irmãos, a nossa vida, ela precisa fazer um esforço para estar no céu. Ou seja, aqui na casa de Deus, não é, como diz o linguajar fora, a casa da mãe Joana, não. A casa de Deus, irmãos, é necessário nós ter reverência. A Bíblia vai dizer: cuide do teu pé quando colocares na casa do Senhor. Nós temos que ter uma vida de devoto. Tem pessoas que acham que a igreja é o cinema. Tem pessoas que chegam na igreja e não dobram o joelho para orar, não tem nenhuma reverência, não tem nada, não canta, não coopera, né? não atua, né? Mas não, a casa de Deus é o lugar aonde nós devemos, irmãos, ter uma condição correta para servir o Senhor. Eu entendo, irmãos, que o céu, irmãos, ele não é qualquer coisa. Então não deve ser dado a qualquer um e não pode ser obtido de qualquer maneira.
O céu não é qualquer coisa, não pode ser dado a qualquer um e não pode ser obtido de qualquer maneira. Deus nos dá salvação, mas agora eu e você temos que se conduzir dessa forma. O Salmo 133, irmãos, versículo diz o seguinte, ele vai deixar claro, irmãos, que só existe bênção e vida para sempre debaixo de ordem. Olha bem, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, ou de Hermon, como queira, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus não é o Deus de anarquia, Deus é um Deus de ordem. O que é que diz na nossa bandeira nacional? Ordem e progresso. A igreja também é um lugar de ordem. Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Glória a Deus. Então a casa de Deus é um lugar também que tem ordem. Nós estamos perdendo esses valores, irmãos. E pessoas que não têm mais essa reverência. Mas a casa de Deus é um lugar de ordem. Não é assim, irmãos, viu? Como às vezes alguém pensa que de qualquer jeito, não. Aqui não é um lugar de anarquia. Servir a Deus é um lugar que nós vamos para servir com ordem. Me encaminho para o encerramento, irmãos. Quando Deus, irmãos, Ele quis se relacionar com nós, conosco, Ele não se incorporou a um conjunto de regras, não. Sabe o que Deus fez? Ele esteve entre nós. Ele é o Verbo, é Jesus. Ele nasceu, ele se tabernaculou-se, tabernáculo, que se tornou o homem, esse tabernáculo aqui, para nós falar com ele e para ele se relacionar com nós. Foi isso que João escreveu no versículo 1, capítulo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Deus não criou um monte de regra para nós, não. Mas, porém, irmãos, nós devemos ver uma vida observando a palavra do Senhor. E eu encerro citando mais um texto, irmãos, e orando com os irmãos essa noite. Olhe bem, Filipenses capítulo 2 e 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso é a nossa reunião. Nós não estamos aqui em um aglomerado de egoístas que pensa só em si e os outros que se dane. Não, nós somos um corpo. Então por isso nós nos unimos, irmãos, pensando em nós sim, mas pensando também nos outros. Olha bem, cada um, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Existe sim, irmãos, para nós servir a Deus, uma regra mãe que está lá em Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Você coloca em pé. Esse é, irmãos. Então nós nos unimos para nos tornarmos melhor. Terminando, irmãos, eu quero que você vire, porque é até o teu lado, não dá para nós. Eu quero que faça esse exercício comigo. Eu quero que tu vire e repita comigo. Eu não vim aqui te cobrar. Eu vim aqui te pagar. Eu te devo o amor. Se nós chegar com essa consciência na igreja, eu não vim aqui te cobrar nada, eu vim te pagar, porque eu sou devedor, eu devo para você o amor. Aleluia. Que cada um de nós chega na igreja e diga assim: eu vou lá pagar minha conta com meus irmãos, vou pagar o que eu devo para os meus irmãos. O que é que eu devo para os irmãos? Eu devo amor para os meus irmãos. Isso é para isso que nós se reunimos, irmãos. Isso é união.
Mas interessante, irmãos, e nós devemos cuidar para que o nosso nome não vá para o SPC de Deus, não vá para o Serasa. Tem pessoas, irmãos, sendo protestado por Deus, sabe por quê? Porque a dívida dele com os seus irmãos está muito grande, ele nunca paga o que deve aos irmãos, no aspecto de que é o amor. Então ame, porque isso é o nosso dever, nós devemos para os nossos irmãos. E se nós entrarmos para um culto dizendo, eu estou devendo para o Josias, eu estou devendo para o Amauri, eu estou devendo para o irmão Carlos, estou devendo para o irmão fulano, eu vou pagar, aqui é o que? É dar amor. Aí esse lugar, irmãos, será manifesta a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor. E se o ambiente é um ambiente de amor, a presença de Deus está ali. Eu quero orar contigo essa noite. Num gesto simbólico, coloque a mão no teu coração. Eu quero orar com você essa noite. Querido Deus, eu quero te adorar nesta noite, Pai, na beleza da tua santidade. Eu quero te exaltar por esta palavra que veio aos nossos corações. Eu creio que essa palavra encontrou terra boa e ela vai produzir, Senhor. Eu sei que tem terra aqui que vai produzir 60 por 1. Tem terra que vai produzir 100 por 1. Mas eu não creio, Senhor, que aqui tem terra pedregosa, terra à beira do caminho, que a semente vai cair e as aves de rapina vão arrancar, mas vai germinar, porque a tua palavra é viva, e se ela é viva, ela gera, ela produz, ela faz nós melhor. Senhor, que nossas reuniões sejam reuniões com a tua presença, e que nós tenhamos essa consciência que somos devedores do amor. Deus, em nome de Jesus, amém. Receba o meu pagamento essa noite. Eu amo vocês em nome de Jesus. Que o amor de Deus se derrame nos nossos corações, e que o amor de Deus possa transbordar em nossas vidas, e nós tenhamos essa graça do Senhor.